Aqui é a figa cruzada, você bota atrás da porta, pode plantar o mal olhado, o lucro se inveja. Só que ela é cruzada, ela tem a mão fechada. A história de uma cidade pode ser contada por mapas, gravuras, desenhos, fotos, livros e documentos históricos. A história está também nas ruas, nas construções, nos monumentos. Mas ela não é feita só de coisas mortas. Ela é viva e depende do ponto de vista de quem a constrói. É o homem quem confere valor histórico aos fatos passados. Salvador é uma cidade fundamental para o conhecimento da história brasileira. Meu nome é Vivian Caroline, sou nascida e criada na cidade de Salvador, tenho 26 anos, estudo jornalismo, sou diretora cultural da Didá Escola de Música e também percussionista da Didá Banda Feminina. Eu estou aqui para falar um pouquinho da minha cidade, da cidade de Salvador. Bem, Salvador tem mudado muito nos últimos anos, tem crescido, porém o povo da Bahia não perde sua raiz. A cultura afro-brasileira mantém uma forte identidade com Salvador. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, desembarcaram em Porto Seguro, sul da Bahia, mudando para sempre a vida dos índios que aqui viviam. Na época, as principais potências europeias viviam um momento de grande expansão de suas fronteiras geográficas e econômicas. Um ano após, em 1501, o navegador italiano Américo Vespúcio, a serviço do rei de Portugal, chega à terra que batizou de Bahia de Todos os Santos. Em 1549, neste local, Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, funda a cidade de Salvador. Esta região era constantemente invadida por corsários que vinham em busca de riquezas naturais, como o pau-brasil e a cana-de-açúcar. O representante da coroa trouxe com ele mais de 1000 pessoas e tinha ordens expressas de Portugal para construir uma cidade-fortaleza. A cidade foi construída como uma povoação grande e forte, como uma imensa fortaleza, naquele conceito de acrópole. Então ela foi construída num promontório a 70 metros do nível do mar. Essa cidade-fortaleza, com seus baluartes, com seu sistema de defesa litorâneo, estava debruçada sobre um porto que era uma praia. E como a cidade também tinha função de comércio, esse porto foi ganhando aterros sucessivos. Toda essa plataforma da Cidade Baixa ela foi conquistada ao mar gradativamente. Em Salvador é uma cidade dividida em duas partes, parte alta e parte baixa. Essa característica da cidade ser dividida em duas, eu acho que surpreendeu muito os primeiros navegantes, né, os primeiros visitantes. E aqui nesse livro Notícias da Bahia, de Pierre Verger, está dizendo: este vasto espaço que eu olho não pode abranger de nenhum ponto. Cortado de pequenos vales e de elevações sem número, não permite construir uma cidade traçada à régua, com ruas retilíneas, rodeando quadras de casas bem quadradas e todas parecidas, como é o costume nas outras cidades da América Espanhola. Salvador foi escolhida para ser a primeira capital do Brasil por sua excelente localização e proximidade do centro econômico da colônia, o Nordeste açucareiro. E também por ser rota de apoio para o comércio com as Índias e o Oriente. A partir daí, tornou-se o principal porto de carga e descarga de mercadorias da região. Lá embaixo a gente tem Mercado Modelo, a Baía de Todos os Santos, a Capitania dos Portos, a Feira de Água de Meninos. E aí a gente pode tomar o elevador Lacerda, vir parar aqui na parte de cima da cidade
se deparar com a Prefeitura Municipal de Salvador, com Pelourinho, Castro Alves, enfim. E aqui em cima a gente tem também uma evolução industrial, né, que está toda aqui na parte alta da cidade. E a isso a gente atribui os shopping centers, grifes, supermercados, enfim, muita coisa moderna. A vida em Salvador se resumia à cidade alta e à praia, como era chamada a região portuária. Só no início do século XIX, o porto se amplia e são feitos vários aterros para a criação de novos bairros na Cidade Baixa. Nesse mesmo período, essas áreas começam a se integrar, com a criação de planos inclinados e, posteriormente, a construção do elevador Lacerda, em 1875. Salvador foi o maior porto do Atlântico Sul ao longo do século XVIII. E isso é de uma riqueza imensa, né? de uma importância muito grande. Ela se consolidou como a capital da América Portuguesa, na verdade. Então, aquela cidade do século XVI, XVII e XVIII, onde ela era uma referência mundial. Então, houve um tempo no século XVIII que ela era a segunda maior cidade do Império Português, só perdendo para Lisboa. E a maior cidade do mundo abaixo da linha do Equador. Em 1763, Salvador deixou de ser a capital da América Portuguesa, título que passou ao Rio de Janeiro. Esta mudança ocorreu devido à importância que a extração do ouro passou a ter na economia da colônia, em substituição à produção açucareira. O porto do Rio de Janeiro atendia com mais eficiência aos novos interesses comerciais da metrópole. A transferência da capital era inevitável. Havia essa necessidade de centralizar um governo no porto do Rio de Janeiro. E também o Rio de Janeiro é muito mais próximo da Bacia do Prata, ou seja, da região das grandes missões jesuíticas, do que a cidade de Salvador. Então, toda essa conjuntura fez com que Salvador perdesse a importância estratégica que tinha. A partir desta data, Salvador diminuiu o ritmo de seu crescimento e o povo começou a sentir o impacto da mudança. A cidade não era mais o centro político-administrativo da colônia. As atividades agrícolas e comerciais se enfraqueceram com o esvaziamento do poder burocrático das elites baianas. O baiano tem o sangue muito quente. A capoeira é um reflexo, né, desse sangue quente, que todo mundo pergunta se é dança, se é luta, mas eu acho que depende do momento. E muitos foram os momentos na história da Bahia em que a capoeira e esse sangue quente precisou mostrar serviço. Manhã de 12 de agosto de 1798. Há uma aglomeração de pessoas no Pelourinho. O que seria? Uma revolução que clamava por liberdade e igualdade entre os homens, fossem eles brancos, pardos ou pretos. Inspirado nos ideais da Revolução Francesa, o movimento entrou para a história com o nome de Revolta dos Alfaiates e teve na composição popular seu principal traço. Na rebelião, soldados, comerciantes e artesãos ampliaram suas bandeiras, incluindo a abolição da escravatura. A violenta repressão deteve o movimento, mas não impediu que fossem lançados os primeiros apelos populares pelo fim da escravidão. Isso foi chamado então de Revolta dos Alfaiates, ou Revolta dos Búzios, ou Conjuração Baiana. Então isso aconteceu em 1798, ou seja, 9 anos após a Revolução Francesa. Então ela pretendia, primeiro, a independência do Brasil, segundo, proclamar uma república, terceiro, libertar os escravos e quarto, direitos iguais a todos os cidadãos. Em 1808, antes de se instalar no Rio de Janeiro, a família real portuguesa passou por Salvador, em fuga das investidas de Napoleão na Europa. Nessa ocasião, o príncipe regente Dom João VI abriu os portos às nações amigas, atendendo aos interesses da Inglaterra. Este fato marcou o fim do pacto colonial. O Brasil se integrava ao mundo. Para cá, então, com a abertura dos portos, vem
firmas estrangeiras, comerciantes estrangeiros, especialmente ingleses. E Salvador passa a se modernizar naquele tempo. Ela passa de 45 mil habitantes para 180 mil habitantes. E também o processo abolicionista se dá ao longo de todo o século XIX. As nossas fotografias tomam forma de imagem. Os tempos de criança. Nesse prédio, onde hoje funciona o Mercado Modelo, foi um porto de tráfico de escravos. E por aqui chegaram centenas, milhares de irmãos meus, antepassados, que ficavam aqui aglomerados, aguardando o momento de serem vendidos lá em cima. Desde os primeiros tempos da colonização, inicia-se o tráfico de escravos para a América. Os negros eram aprisionados na África, trazidos e vendidos para o trabalho forçado, em regime de completa escravidão. Conhecedores do trabalho agrícola, nada familiarizados com a cultura e as condições do território brasileiro, os africanos, durante séculos, formaram uma base da economia colonial escravista. O tráfico de escravos era feito no esquema de escambo. Os navios levavam para a África tabaco, aguardente e búzios para serem trocados por escravos. Para os donos de engenho, o negócio era excelente. O tráfico negreiro internacional foi um dos grandes negócios da época, enriquecendo os traficantes daqui e da além-mar. Agora nós estamos aqui no Solar do Unhão. O Solar do Unhão foi mais um porto de recepção de escravos, né? Nessa imediação do Solar do Unhão até o Mercado Modelo, nós tínhamos pontos de venda, né? E aqui eles já chegavam, já eram pesados, já eram preparados, lubrificados para serem vendidos como mercadoria. Os negros africanos procediam de vários lugares e eram muito diferentes na língua, na cultura e na aparência física. Calcula-se que entre os anos de 1550 e 1850, o tráfico de escravos tenha trazido para a Bahia cerca de 1.200.000 africanos, dos quais 350 mil do Congo e Angola e 850 mil do Hemisfério Norte, Golfos do Benin e de Biafra. Os africanos tinham origens diferentes, igualando-se apenas no sofrimento imposto pela escravidão. O que é que significa pelourinho? Pelourinho é uma coluna que é o símbolo da justiça. Qualquer cidade, qualquer vila, quando ela era instalada, qualquer uma, em Portugal ou qualquer lugar do Brasil, tinha o seu pelourinho. Pelourinho é originalmente o local onde os escravos apanhavam, onde eles ficavam amarrados, né, para sofrer os castigos. E aqui em Salvador existiam vários pelourinhos, né? Na Castro Alves tinha pelourinho, lá embaixo nós estávamos no Mercado Modelo tinha pelourinho. E quando eles colocaram pelourinho aqui, nesse Largo do Pelourinho, aconteciam os castigos eventuais, né? Tudo em praça pública, né? Para quem quisesse ver. Na sequência de uma série de revoltas políticas ocorridas no período da Regência, o Pelourinho, em 1835, foi palco de um importante acontecimento da história de Salvador: a Revolta dos Malês. Os malês eram um grupo de escravos de origem islâmica. Dominados, foram cruelmente castigados no Pelourinho. Tal brutalidade chocou a população da cidade. E neste mesmo ano, o Pelourinho deixou de ser local de suplício de escravos. A Revolta dos Malês também foi outra revolta sufocada. Ela aconteceu num sítio, o foco dela foi na Baixa dos Sapateiros, ali na Praça dos Veteranos, e essa Revolta dos Malês foi de 1835. Então, na verdade, os malês é de uma região da África de religião muçulmana. O que os malês pretendiam era criar uma república muçulmana na Bahia. Eles não queriam somente combater os portugueses, mas também combateriam todos os africanos que não fossem muçulmanos. Então, na verdade, é uma revolta pautada, claro, em aspectos políticos, mas fundamentalmente religioso. Existia um grande número de escravos muçulmanos que sabiam falar árabe e que sabiam escrever em árabe. E vinham doceiros, pessoas que vinham comercializar aqui em Salvador e que no meio dos doces ou do acarajé, enfim, escondiam bilhetes e na compra
do alimento, a pessoa já recebia uma mensagem. Então, muitos foram enforcados, muitos foram mandados de volta para a África, mas não foi derrota, né? Foram vitórias, porque foi avanço, foi através dessas revoltas que nós conseguimos não só a libertação dos escravos, mas também a independência do Brasil. O conjunto arquitetônico colonial que abrigava a elite da cidade de Salvador começou a se tornar um espaço símbolo da luta pela abolição da escravatura. Com o fim da escravidão, muitos senhores doaram casas para seus escravos, que passaram a morar e viver de pequenos negócios, onde antes eram submetidos à humilhação. Quem morava no Pelourinho eram pessoas muito ricas, barões, né? Desembargadores, pessoas de muito poder aquisitivo, eram os manda-chuva da época. Salvador vai crescendo, né? Foi tomando outros rumos, começaram a surgir outros bairros, Correio da Vitória, Barra, e as pessoas foram se deslocando, né? Então as casas que eram unifamiliares passam a ser plurifamiliares, passam a sublocar os seus espaços e diversas famílias morarem. E de classe alta, passa para média alta, média média, média baixa, até chegar, eu diria assim, um estágio de degradação social, onde se tornou ali praticamente um gueto de prostituição, de pobreza e tudo mais. Hoje, o Pelourinho, meu coração, de um conjunto arquitetônico reconhecido pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Na área, existem quase 2.000 construções dos séculos XVII, XVIII e XIX. A partir da década de 80, foram criadas entidades como, por exemplo, o Olodum, que se instalou no Pelourinho, o Projeto Axé, que consolidaram uma imagem de agremiações afrodescendentes extremamente fortes, extremamente características. Somos a pátria amada! Didá, o poder de criar, Didá! O objetivo da Didá é melhorar a qualidade de vida de mulheres e crianças através da música. São meninas humildes, crianças humildes, que vêm de famílias com problemas. É através da música que eles vão se conhecendo, né? Eles vão conhecendo a história dos seus antepassados, vão se aproximando de sua cultura e vão se entendendo como pessoas importantes dentro da sociedade e procurando identificar qual o seu papel dentro da sociedade. O processo de restauração do casario revitalizou todo o centro histórico, onde se concentram valores e histórias da saga do negro africano no Brasil. O Pierre Verger, o que eu conheço dele é a proximidade dele, né, com um francês, mas que encontrou-se africano, encontrou-se baiano, era pai de santo, era Ialorixá, e que tinha uma visão muito especial, né, sobre a Bahia. Ele conseguia identificar valores em cenas comuns, né, do cotidiano baiano e conseguia ver um valor muito profundo no candomblé. A Bahia é a Mãe África, né? É uma reserva de cultura e de memória africana que em muitos países do continente africano não existe mais. Na culinária, temperos como dendê, leite de coco, pimenta e coentro foram introduzidos pelos escravos negros africanos. Agora nós estamos aqui na Feira de Água de Meninos, que é uma feira muito tradicional de Salvador, a mais tradicional. É a que guarda mais do costume, né, da tradição da feira livre. E um misticismo que envolve a feira que você não encontra em outro lugar. Que praticam candomblé, que são da religião candomblé, frequentam muito a Feira de Água de Minas para adquirir seus produtos. Aqui pratinhos para oferendas, vela, né? Eu vejo muito Cosme e Damião, dessas cores, colorido. Cosme e Damião são hereis, né, dentro do candomblé. E aqui é o feijão da acarajé,
que já vem todo quebradinho para facilitar o trabalho da baiana. Na dança, no batuque, nas vestimentas, nas festas e, sobretudo, na religiosidade, é evidente a herança africana. Essa daqui é o azul, Ogum Santo Antônio. Essa daqui é a vermelhinha, Inhaçã Santa Bárbara. Essa daqui é a verdinha, é o Oxóssi, São Jorge. Esse sincretismo se dá devido a quando os escravos vieram para o Brasil, eles não podiam adorar seus deuses, né? Eles tinham que esconder, né, o que eles acreditavam, porque para os brancos aquilo era coisa do demônio, e coisa que até hoje existe esse preconceito, né? Então, o que é que eles faziam? Eles escolheram santos católicos que tivessem as mesmas características ou características semelhantes que seus orixás. Então, eles estavam fazendo oferenda para Inhaçã, mas se chegasse, o branco deveria ver em cima a imagem de Santa Bárbara. Na ocupação da cidade, por exemplo, se você tem as cumeadas ocupadas pelas igrejas, que são os pontos mais altos da cidade, você tem as baixadas, você tem a periferia da cidade ocupada pelos terreiros de candomblé, e que é uma ocupação extremamente diferenciada, o tratamento, a relação do homem com a paisagem, o tipo de ocupação do território, com os elementos naturais. Então, um lago é sagrado, um rio é sagrado, uma nascente é sagrada, uma árvore é sagrada. O símbolo maior da cidade de Salvador, o Pelourinho, é sugestivamente chamado de Roma Negra. E mais do que um valor arquitetônico, esse centro histórico é um patrimônio cultural, uma referência para a história de Salvador e do Brasil. Eu acho que quando o mundo percebe o valor da Bahia, o baiano se envaidece. Então existe um orgulho, sim, né, de ser do baiano. Então ele se envaidecendo, ele crê que aquilo que ele tem feito é o correto. Então ele continua fazendo e quer fazer aquilo melhor. Jesus, e tome conta de vocês, livre das horas mal, Senhor do Bom Fim, que é o Pai de nós todos, abaixo de Deus. Brasil, um país de todos. Recife é uma metrópole com mais de 1 milhão de habitantes. Junto aos recifenses, vivem pessoas vindas de todo o Nordeste e do interior do estado de Pernambuco. A cidade tem uma importância regional destacada. Seus contrastes sociais são muitos. Em meados do século XVI, Recife começou a existir como um povoado onde moravam pescadores, marinheiros e alguns comerciantes. Até hoje, a cidade é conhecida como cidade portuária. Aqui é a região do Porto do Recife, está aqui numa área bem central, bem interessante da cidade. Tudo se concentra aqui no centro do Recife, no Porto. O Porto é um ponto estratégico na história do Recife. Pelo Porto chegaram e saíram colonizadores, escravos e mercadorias. E muitas outras pessoas, personagens e influências culturais que fizeram da capital pernambucana a cidade que vamos conhecer nesse programa. Recife começou do mar para dentro.
Isso aí já foi uma grande batalha dessas primeiras pessoas que chegaram aqui, porque até hoje, se você sobrevoar Recife, você vai ver que onde não tem construção é alagado, é mangue, é lama para todo lado. E naquela época, então, é que começaram a ser feitos os aterros da cidade. O que eu conheço de antigo da cidade é justamente através de ilustrações, de pinturas. A gente tem muitas ilustrações aí e se tem um pouco a ideia do que era. No início do século XVI, o crescimento do comércio de pau-brasil realizado pelos portugueses despertou a ambição de outras nações europeias. Em 1526, para garantir o controle do território recém-descoberto, foi fundado o primeiro núcleo permanente de ocupação, a Feitoria de Pernambuco, um entreposto comercial fortificado. 6 anos depois, Dom João III, rei de Portugal, decidiu implantar o sistema de capitanias hereditárias, dividindo o Brasil em 15 faixas horizontais. Cada território foi entregue a um donatário, que o explorava e ocupava por conta própria. A capitania de Pernambuco, entregue ao donatário Duarte Coelho, foi uma das que obteve maior sucesso. Instalando em suas terras engenhos de cana-de-açúcar, Duarte Coelho assegurou o controle sobre o território pernambucano. A partir de então, a vila, que viria a ser a cidade do Recife, tornou-se um ponto estratégico para a coroa portuguesa. O Porto, nesse primeiro momento, nos primeiros séculos da história da cidade, ele foi fundamental para o crescimento, para o enriquecimento da cidade, para as perdas da cidade, e também para a entrada dos estrangeiros invasores. Então, foi a grande porta de entrada da história da cidade. A gente diz até que a cidade ela era cercada pelo mar, né, e cercada pelo canavial. Então, a cidade cresceu entre o canavial, o verde do canavial e o mar. Aqui, a cidade começou, temos aí ainda em bom estado de conservação, prédios bem antigos. Nos primeiros anos do século XVII, Pernambuco era a capitania hereditária mais lucrativa e o maior produtor mundial de açúcar. A mercadoria, farta e preciosa, despertou o interesse estrangeiro. Os holandeses invadiram e botaram fogo na capital Olinda, que tinha sido fundada pelos portugueses, e se instalaram no povoado do Recife. No período de ocupação, entre 1630 e 1654, a produção açucareira cresceu muito em Pernambuco. Sob a administração do conde Maurício de Nassau, o governo holandês realizou várias obras de urbanização, trazendo da Europa cientistas, arquitetos, engenheiros e artistas que impulsionaram o desenvolvimento da então chamada Cidade Maurícia. Os holandeses aqui passaram pouco mais de 20 anos. Maurício Nassau passou apenas 7. E isso está na memória do povo. A população se refere a Nassau, se refere ao período holandês em Recife, com um orgulho, com uma familiaridade tão grande que por vezes parece que o cara teve aqui a coisa de 100 anos atrás, ou 80 anos, que foi uma coisa recente. Recife é realmente a cidade das águas, assim, porque ela é meio que banhada pelo mar e rio, né? Recife é formado por várias ilhotas, então é inevitável que ela seja toda recortada por pontes. Portugueses e holandeses tinham diferentes concepções de ocupação urbana. Os primeiros colonizadores construíram uma vila sobre as colinas de Olinda. Seu casario, ladeiras e arruamento ainda lembram a Lisboa de Portugal. Os holandeses preferiram ocupar a área próxima à região do Porto do Recife, que tinha uma topografia semelhante à do seu país de origem.
Lá, eles aplicaram seus conhecimentos na construção de canais e pontes. Essa ponte que hoje a gente chama de Maurício Nassau foi construída pelo próprio para dar saída ali, facilitar a circulação ali das pessoas e mercadorias. Porque quando a maré baixava, por exemplo, não tinha condições de atravessar aquilo ali. Era uma dificuldade muito grande. Se o mar tivesse revolto, as barcas viravam, perdiam açúcar. A principal característica do governo holandês foi o domínio e o convívio com as águas. Por meio disso, eles puderam ocupar a cidade do Recife entre 1630 e 1654 e controlar a riqueza produzida pelo açúcar. Tempos depois, os holandeses levaram para as Antilhas o método português de funcionamento dos engenhos de açúcar, quebrando o monopólio de Portugal sobre a produção mundial do produto. Ao longo do século XVIII, e depois de mais de 100 anos de hegemonia absoluta, a nobreza do açúcar pernambucano experimenta a perda de poder de forma lenta, mas contínua. A concorrência estabelecida pelo ouro branco das Antilhas levou o preço da arroba da cana-de-açúcar a quedas vertiginosas. Os negócios do açúcar, aos poucos, deixaram de ser a única fonte econômica da capitania hereditária mais rica do Brasil. Os comerciantes portugueses de gado e algodão enfrentaram os senhores de engenho e foram se firmando no controle da economia. Abre-se no Recife um período de importantes revoltas sociais. Era a grande luta entre os comerciantes que estavam em Recife, inclusive controlavam a riqueza, e a aristocracia canavieira que se encontrava mais em Olinda. Então existia até uma disputa